Então, chegamos, tá? Hoje, de uma forma muito chata e triste, iniciamos o nosso vídeo. Aqui está a imagem. Embaixo, a imagem de um quadro pintado pelo artista Leonardo da Vinci. Em cima, uma reprodução feita pela França nas Olimpíadas de 2024. Aqui, Jesus e os seus discípulos, os seus apóstolos. Aqui, uma mesa, uma pessoa aqui no meio representando um Jesus drag queen, outras drag queens, homens e mulheres e crianças durante a mesa. Blasfêmia contra a fé que a gente professa e a religião que a gente comunga. Uma pergunta: por que eles, na abertura das Olimpíadas, não debocharam assim de Maomé ou do islamismo? Será o medo de alguma coisa acontecer na França? Exatamente. Temos vivido tempos difíceis. Lembrando que eles prezam, como eles dizem, pela liberdade. E ninguém trouxe mais liberdade para o mundo do que o cristianismo. Lugar nenhum é mais inclusivo do que a igreja. Muitas pessoas pintaram uma igreja de forma mentirosa e incorreta, falando sobre religiosidade e falando sobre intolerância religiosa. Isso aqui então seria o quê? Estamos vivendo uma atualidade onde podem falar mal de políticos, de pastores, de padres, seja do que for de religião. Mas agora, se falar de homossexualidade, agora está indo até para a cadeia. Que triste mundo que nós estamos vivendo. Que imprensa podre que nós temos vivido. Nós vamos ver aqui um comentário do pastor Silas Malafaia, de um político aí que é cristão e de uma fala também do pastor Eliseu Rodrigues, e você vai ver algumas reportagens, seja da Globo Lixo, da Veja, Folha de São Paulo, e você vai ver todos eles apoiando essa imundícia aqui. Então, se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos para o vídeo. A abertura em Paris reflete promessa de Olimpíadas mais inclusiva e diversa. Presta atenção nisso. A Veja também, e preste atenção quando fala do deboche do... Santa Ceia, olha só, Paris, ela Veja, revista Veja. Santa Ceia de Dragos. Paris promove diversidade em festa de abertura. Aqui, praticamente no início desse vídeo. Cadê você, cristão? Dentro da sua casa, você posta um monte de coisa nas redes sociais que às vezes não tem valor nenhum, não agrega em nada. Indo para a sala, indo para a cozinha, indo para o banheiro, indo tomar banho, saindo para trabalhar. Agora, cadê o seu posicionamento em defesa da fé que você professa e da religião que você comunga? Cadê você, crente, que não sai nas redes sociais para defender a sua fé? Entenda uma coisa, muitas pessoas se acovardando, muitas pessoas vendo cenas como essas e deixando passar. Vocês, às vezes, têm se incomodado com coisa tão pequena. O irmão do teu lado, não sei o que, meu irmão, não sei o que, a igreja, não sei o que, o pastor. Mas nessa hora de se posicionar, não tem base, não tem estrutura para poder falar nada. Então prefere ficar calado e ser conivente. Magno Malta também se pronuncia. Jogos Olímpicos é uma celebração do esporte. E as aberturas sempre foram desfiles maravilhosos dos países, mostrando a sua bandeira, mostrando a sua força, o seu uniforme, uma festa linda, bem estudada. E o mundo, quer dizer, quem conhece a Bíblia, o Apocalipse, a volta de Cristo, que está aí diante dos nossos olhos. A ceia, a Santa Ceia, vandalizada de uma forma covarde. Cristianismo atacado de uma forma covarde. É revoltante, é cristofobia. Mas quem lá estavam? Aqueles que nos chamam de homofóbico. E somos criminalizados porque acreditamos que Deus fez macho e fêmea. E esse povo que diz isso tem que ser atacado. A França é um país com uma porcentagem de muçulmanos enorme, quase que já na sua totalidade. Por que não há ousadia de tocar em... De novo o assunto que eu falei. Ninguém zombou de Maomé e do islamismo. Por que será? Por conta de coisas que aconteceram no passado na França, por conta disso? Exatamente. Todo mundo fala sobre homofobia, mas agora ninguém fala sobre cristofobia. Agora, daqui a pouco, vai ser proibido ser cristão. Então você que é crente aí, somente de sentar na cadeira, diz que é crente só porque vai para a igreja, toma muito cuidado, tá? Porque daqui a pouco vão colocar a sua vida em risco e te dizer que você vai ter que negar a sua fé. E vai ter um monte de gente
negando um monte de cristão fraco, raso demais. Maomé. No islamismo, por que não? E o cristianismo então? Por conta dos seus valores, a sua crença em Cristo, por conta de não se render ao comunismo, os seus valores criados por homens que destrói vidas, destrói crianças, destrói adultos, destrói patrimônios, erotizam crianças, destrói valores de vida moral. Nós já estamos vivendo num momento, em dias, em que o mundo hoje é muito pior do que Sodoma e Gomorra. O que desejar vocês? E vocês não sabem o que a Bíblia diz com a volta de Cristo. E isso se aproxima da volta de Cristo. A nós cristãos cabe a resistência e também entender que a volta de Cristo está muito próximo de nós. Mas advirto a vocês, canalhas, que ai daquele que abre a sua boca contra o céu. Se eu digo que Deus fez macho e fez fêmea, eu preciso ser processado, jogado principalmente no Brasil, como crime de racismo. Mas vocês podem vandalizar, porque o mundo, o Brasil, o Ministério de Direitos Humanos, o Ministério da Cultura do Brasil diz que aquilo lá é cultura. E nós somos obrigados, como cristãos que somos, que amamos a Deus, os nossos valores, a nossa fé e acreditamos na volta de Cristo. O que lhes está reservado? Que Deus tenha misericórdia de vocês. Arrependam-se. Arrependam-se, ainda há tempo. Raça de víboras. Raça de víboras. Então, como cristão que sou, não poderia deixar de falar nesse momento, de mostrar minha revolta, minha inconformidade com esse ataque vil, nefasto, de uma casta nefasta, que insiste em atacar o eterno. São verdadeiros mensageiros de Satanás. Canalhas, 1000 vezes canalhas. E nós, cristãos do mundo inteiro, mesmo sabendo que vai piorar, são sinais que a Bíblia, a palavra de Deus, mostra para todos nós. Nós não podemos nos calar diante desse vandalismo sujo e nojento. Aquilo em nada representa o meu país. Aquilo em nada representa qualquer país que ama Deus. Por isso o nosso lema: Deus, pátria, família e liberdade. Falo como cidadão, como cristão, como senador da República e como presidente da Frente Parlamentar Mista da Família, revelando aqui a minha inconformidade. E certamente é preciso que haja uma reação coletiva do mundo inteiro diante daquela cena de vandalismo da ceia, da Santa Ceia, tão sagrada, tão significativa para todos nós, que ocorreu antes da crucificação do nosso mestre, da nossa referência, do nosso Senhor Cristo Jesus. O pastor Eliseu Rodrigues escreveu: a zombaria da França contra a fé dos atletas e telespectadores cristãos é mais triste para eles do que para nós. Não chorem por Jesus, chorem pela França, pois são aqueles franceses que são dignos de dó, orando para que o evangelho os alcance com poder. Aqui eu me encaminho para o final te dizendo: você cristão, seja a resistência, se imponha, se posicione mediante aquilo que pelo menos você diz que acredita. Vira essa chave na sua vida e Deus te abençoe.